Como você reagiria se um neto ou parente seu fosse assim, diferente? Deixe nos comentários. O som do rádio chiado preenchia o silêncio da oficina nos fundos da casa. Era sempre a mesma estação, as mesmas músicas sertanejas de antigamente, o mesmo cheiro de óleo velho e madeira úmida. Seu Antero, de macacão desbotado e mãos ásperas, ajustava uma chave de fenda como se o mundo ainda precisasse ser consertado. O galpão era o último bastião da sua vida antiga. Ali, entre parafusos e estopas, ele ainda sentia a presença de Irene, a única que sabia amansar aquele coração de pedra. Ela dizia que ele era um cacto que aprendeu a amar no deserto. Quando ela morreu, 8 anos antes, levou com ela as cores da casa. Restaram o silêncio e o rangido da cadeira de balanço. Naquela manhã de quinta-feira, o telefone tocou no meio da limpeza da bancada. Antero deixou escapar um palavrão baixinho. Não gostava de interrupções. Alô? Rosnou sem tirar o cigarro da boca. Pai, é a Gabriela. A voz da filha do meio, aflita, do outro lado da linha. Preciso te pedir um favor. Ele já sabia que ia dar problema. Sempre dava quando começavam com essa voz, desde que ela era criança. Lá vem, resmungou, esfregando a testa suada. Gabriela explicou com cuidado demais, o que só piorou a coisa. Estava passando por dificuldades financeiras, o apartamento era pequeno, o estágio novo estava puxado. E, bem, Luca, seu filho, ia precisar passar um tempo com ele. Uns 2, 3 meses no máximo. Luca! Antero repetiu o nome como se tivesse ouvido uma palavra em outra língua. Mas esse menino nem me conhece direito. E ele é aquele que é diferente, né? Gabriela suspirou. O silêncio entre eles ficou denso. O Luca é trans, pai. Você sabe disso. E ele precisa de um lugar seguro agora. Só isso? Antero ficou mudo. A palavra trans girava em sua cabeça como um prego solto no tambor da memória. Não era preconceito, dizia a si mesmo. Era só que não entendia essas coisas. Nunca teve tempo. Foi criado na luta, aprendendo a calar, a engolir choro, a ser homem do jeito que ensinaram, na marra. Ele é tranquilo, respeitoso, só precisa de um canto e de um pouco de paz, continuou Gabriela. E talvez, pai, talvez vocês dois precisem disso mais do que imaginam. Antero bufou. Olhou para a cadeira de Irene, encostada no canto da cozinha, coberta por um pano velho. Sentiu um aperto esquisito no peito. Não era raiva, nem tristeza. Era vazio. Tá bom, mas só por uns tempos, viu? Respondeu. E ele que não invente de mexer nas minhas coisas aqui. Obrigada, pai. De verdade. Vai fazer bem para vocês dois. Ele desligou sem responder. Voltou para o galpão, mas as mãos já não obedeciam. Pegou a caixa de ferramentas antiga, a que Irene chamava de coração de ferro, e abriu. Lá estavam as mesmas ferramentas de sempre. Mas o que chamou a atenção foi uma carta amarelada caída no fundo, escrita com a caligrafia torta dele, endereçada a Irene. Nem lembrava de ter guardado aquilo ali. Leu a primeira frase e fechou rápido, como se estivesse vendo algo proibido. Voltou a martelar a madeira com força demais, como se tentasse calar a voz dentro dele. Mas já era tarde. O menino estava vindo, e com ele, um tipo de concerto que chave de fenda nenhuma ia dar conta. Luca chegou com uma mochila nas costas e um estojo de tintas amarrado com barbante. Seu Antero o observou do portão, braço cruzado, expressão de pedra. O neto era mais magro do que ele lembrava. Ou talvez nunca tivesse reparado direito. Usava calça apertada, camisa larga nos ombros, cabelo preso num coque frouxo e fones de ouvido pendurados no pescoço. Tu cresceu. Foi tudo o que disse. Oi, vô. Obrigado por me receber. Antero deu de ombros e virou as costas. Luca entrou arrastando a mala pelo chão de cimento. O silêncio era quase constrangedor. A casa cheirava a desinfetante e saudade velha. Na sala, o porta-retrato com a foto de Irene ainda estava sobre o aparador, coberto de poeira. Seu quarto é aquele ali. Não mexe nas coisas do galpão. Tudo bem. E foi isso.
Os primeiros dias passaram como se dois planetas girassem na mesma órbita, sem nunca se tocar. Luca passava o tempo trancado, desenhando em cadernos de capa preta. Às vezes ia até o quintal, onde sentava na sombra do pé de acerola com o celular na mão. Seu Antero seguia sua rotina no galpão. Limpar, consertar, lixar, repetir. Uma tarde, Antero entrou no galpão e encontrou uma parede inteira pintada com traços delicados e coloridos. Uma mulher com cabelos ao vento, olhos fechados, cercada por flores de ferramentas, alicates, chaves inglesas, martelos. "O que é isso aqui?" gritou indignado. "Isso aqui não é escola de arte não, moleque." Luca apareceu na porta, assustado. "Eu achei que podia. A parede estava descascando, eu só quis se meter onde não foi chamado, isso sim. Isso aqui era o meu espaço. Era onde eu ficava com a tua avó." Luca engoliu seco. "Eu sei. Por isso pintei ela." Antero travou. Olhou de novo para a pintura. Os olhos da mulher lembravam Irene. As flores de ferro pareciam brotar da parede. "Sai daqui", disse mais baixo. "Vai para o teu quarto." Nos dias seguintes, nenhum dos dois tocou no assunto. Mas Antero, toda vez que entrava no galpão, desviava o olhar da parede, até que parou de desviar. Foi, numa noite de chuva fina, que Luca, mexendo nas coisas antigas do galpão enquanto o avô dormia na cadeira de balanço, encontrou a caixa. Dentro dela, entre alicates enferrujados e fitas isolantes, havia um maço de cartas dobradas com cuidado. A caligrafia era garranchada, mas sincera. "Irene, você não sabe, mas hoje eu chorei sozinho depois que a torneira da cozinha quebrou. Senti sua falta nas pequenas coisas." Luca leu 2, 3 cartas, até os olhos marejarem. Sentiu pela primeira vez que aquele avô duro e fechado era feito de sentimentos mal guardados. No dia seguinte, deixou uma pintura no canto do galpão. Um coração feito de peças de motor, envolto em fios coloridos, com uma das frases da carta escrita ao redor. "Chorei porque amar você me deixou macio por dentro, e eu não sabia." Antero viu a pintura de manhã. Ficou parado diante dela por longos minutos. Depois, sem dizer nada, pregou-a na parede com um prego torto. No jantar, ofereceu arroz com linguiça ao neto e disse: "Fiz demais, come aí." Lucas sorriu. Foi o começo de alguma coisa nova. As semanas foram amaciando os dois. Luca passou a ajudar no galpão, lixou madeiras, aprendeu a trocar resistência de chuveiro, consertou cadeira. "Cuidado para não cortar esse dedo aí", dizia Antero. "Eu sou artista, vô. Se perder o dedo, ganho drama para o currículo." Antero fingia não rir, mas ria. Luca, por sua vez, ensinava o avô a mexer no celular. Abriu um canal no YouTube com vídeos antigos de música caipira. Ensinou a gravar áudio de voz. Ativou o microfone por comando de voz. Só fala, gravar e conta o que quiser. Tipo um diário. Diário é coisa de moça, ué? Então chama de registro mecânico de memória, se quiser. Luca respondeu rindo. Antero começou a gravar. À noite, em segredo, sentava na oficina e murmurava coisas como: "Hoje, o Luca trocou a resistência, mas quase caiu do banquinho. Igual a mãe dele, que era estabanada. Saudade da Irene, que ria dessas besteiras." Esses áudios, sem saber, seriam mais tarde o maior tesouro do neto. Mas nem tudo era simples. Num sábado, voltando da feira, um vizinho comentou alto: "É esse aí o neto? Diferente, né? Essas coisas que a gente vê hoje em dia. É por isso que o mundo tá perdido." Antero parou. A sacola caiu da mão. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo. Gostaria muito de saber. "Cala a tua boca, Valdemar", disse com a voz baixa e firme. "O mundo tá perdido é por falta de vergonha na cara." O velho vizinho deu de ombros, mas a fala machucou Luca, que ouviu de longe. À noite arrumou a mochila. "Vou embora, vô. Não quero causar mais confusão." Antero não respondeu. Foi até o galpão, fechou a porta e ficou lá por horas. Na manhã seguinte, Luca havia partido.
Sobre a mesa da cozinha, deixou uma escultura feita de porcas, parafusos e fios de cobre entrelaçados. Uma espécie de coração mecânico. Havia também uma carta. Você foi o primeiro homem que me olhou com respeito. Mesmo sem entender, você tentou. E isso me salvou de coisas que você nem imagina. Obrigado por me deixar existir do seu lado. Antero leu a carta 2 vezes. E, pela primeira vez em muitos anos, chorou sem se esconder. As semanas seguintes foram cinzentas. O galpão, que havia ganhado vida nova, voltou ao silêncio de antes. A escultura deixada por Luca estava no centro da bancada, coberta por um pano. Antero não tinha coragem de olhar para ela. O rádio já não tocava. A cadeira de balanço rangia sozinha no fim da tarde, como se esperasse alguém que não voltaria. Seu Antero não dizia nada, mas os vizinhos notaram que ele passou a sair menos, comer menos, dormir menos. O homem que um dia foi pedra, agora parecia poeira. Até que um envelope chegou pelo correio, endereçado a ele com letras redondas. Dentro havia um panfleto de uma exposição de arte contemporânea. No canto inferior, em letras pequenas, Participação, Luca Moura. E, na contracapa, um bilhete. Se quiser entender o que eu não consegui dizer com palavras, vai lá. Talvez a arte conserte o que a gente não sabe como arrumar. Na semana seguinte, seu Antero botou a melhor camisa xadrez e um paletó antigo que Irene dizia que ele parecia um cowboy metido. Pegou 2 ônibus até o centro da cidade. Se perdeu, perguntou 3 vezes o caminho, quase desistiu. Mas foi. A galeria era fria, de paredes brancas e cheiro de tinta nova. Gente de toda a idade, falando alto, tomando vinho em copo de plástico. Antero se sentia deslocado, um corpo estranho no meio de quadros abstratos e nomes que não sabia pronunciar. Mas então, viu. No fundo da sala, sobre um pedestal iluminado, estava a caixa de ferramentas. Uma instalação feita com objetos da oficina, pedaços de madeira, fotos antigas, cartas dobradas como origami e fios coloridos que ligavam cada parte. E bem no centro, a escultura que Luca havia deixado para ele. Um coração mecânico, agora envolto em luz. Ao lado, havia um texto assinado pelo artista. Essa obra é sobre reconciliação, sobre homens que não foram ensinados a sentir, mas que amaram do seu jeito. Sobre netos que buscam abrigo e avós que reaprendem a oferecer afeto. É, acima de tudo, sobre consertar laços com as mesmas mãos que um dia só souberam apertar parafusos. Luca estava do outro lado da sala, conversando com alguém. Quando viu o avô, congelou. Antero caminhou até ele. As pessoas ao redor silenciaram aos poucos, como se pressentissem algo sagrado prestes a acontecer. Esse menino aí, disse Antero, a voz firme, mas embargada. Fez mais por mim do que qualquer remédio, qualquer amigo, qualquer psicólogo que nunca tive. Vô. Eu não entendo essa arte moderna, não, mas entendi essa. E apontou para o coração mecânico. Isso aqui é amor. E amor é coisa que não se joga fora. Luca sorriu, os olhos marejados. Obrigado por vir, vô. Eu vim, porque queria te dizer que tenho saudade, e que a casa tá grande demais sem tu lá. Luca assentiu devagar, e pela primeira vez se abraçaram. Um abraço inteiro, sem vergonha, sem rigidez. E seu Antero, que viveu a vida achando que homem de verdade não chora, chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Como quem finalmente encontra a peça que faltava no motor do peito. Luca voltou no domingo à tarde. Chegou como da primeira vez, com a mochila nas costas e os fones no pescoço. Mas, dessa vez, seu Antero estava no portão esperando, segurando 2 copos de tubaína gelada. Tá quente hoje, né? Disse o avô, estendendo o copo. Tá, Luca respondeu sorrindo. Mais quente aqui do que no mundo inteiro. Entraram juntos. A casa parecia menor, mas mais viva. A cadeira de balanço rangia feliz no canto da varanda, agora com uma almofada nova costurada à mão por Luca, com retalhos das camisas velhas de Irene. No galpão, a parede pintada agora tinha mais cor.
Antero pedira que Luca pintasse uma engrenagem com flores crescendo de dentro. E, ao lado, instalaram juntos uma pequena prateleira de vidro onde repousava a escultura do coração mecânico. "Isso aqui vai ficar para sempre, né?" perguntou Luca. "Vai, até o último prego desse lugar." Na cozinha, seu Antero agora ajudava no café da manhã, fazia pão com margarina queimadinha como Irene fazia. Aprendeu a chamar Luca pelo nome certo, sem esforço, sem pausas. Às vezes errava, mas corrigia no segundo seguinte, como quem lixa uma farpa antes que machuque. "Tu sabe, né, guri, que tua avó teria orgulho de ti. E de você também, vô." Pode ser. Ela sempre disse que eu tinha conserto." Numa manhã clara, Luca encontrou o avô gravando um áudio com o celular no bolso da camisa. Não percebeu que o neto estava ouvindo. "Hoje acordei e o galpão tinha cheiro de tinta e pão fresco. O menino tá dormindo ainda, mas a casa não tá mais muda. Acho que meu coração, que eu achava que era só engrenagem velha, tá batendo direitinho agora. Irene, acho que consegui virar o homem que você sabia que eu podia ser." Um mês depois, Luca foi convidado para fazer uma oficina de arte em uma escola pública. Pediu ao avô que o ajudasse a ensinar os alunos a construir brinquedos e esculturas com ferramentas velhas. "Isso aí eu sei fazer, ué", disse Antero, orgulhoso. "E se alguém mexer contigo, eu boto respeito com a marreta." E assim, o velho galpão virou oficina de criação e acolhimento. Crianças, adolescentes, vizinhos curiosos, todos vinham aprender com o homem de mãos calejadas e o neto de olhar doce que sabia dar cor até para parafuso. A caixa de ferramentas não era mais só uma caixa. Era símbolo de tudo o que tinha sido consertado: os vínculos, a escuta, o afeto escondido. E seu Antero, que passou a vida endurecido pela solidão, descobriu que ser homem não era suportar tudo sozinho, mas ter com quem dividir o peso.